Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos os colegas, os amigos que assistiram os vídeos, que comentaram, que deram dicas sobre a câmera, sobre o jeito que eu olho, sobre o que eu falo, sobre os assuntos. Obrigada pelos comentários bons, obrigada pelos comentários construtivos. Eu aprendo muito com vocês e agora estou nessa nova fase, né, de aprender mais ainda agora com o YouTube. Bom, eu queria hoje passar aqui, eu vou ler pra vocês, eu e os meus livros, né? Quem me conhece sabe, eu adoro livro, não vai ter jeito, eu vou sempre falar de livro aqui. Um livro muito importante que eu li há muitos anos atrás é o do autor Khalil Gibran. E ele fala sobre. É uma espécie de poesia filosófica. Então ele tem uma mensagem super profunda, muito interessante. E eu vou usar essa poesia hoje para ilustrar e começar a falar sobre o assunto de hoje, porque o assunto de hoje são filhos. Então vamos lá, a poesia dele é o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco-íris, os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece instável. Bonito, né? Às vezes tem coisas que eu... tem até um poema meu, depois eu vou publicar algum poema meu pra vocês, vou colocar meu blog, enfim. Mas tem coisas que eu penso assim, poxa, por que eu não escrevi isso? Né? São coisas que tocam o coração da gente, muito legal. Bom, ele fala então que os filhos da gente, né, os nossos filhos, não são nossos filhos. Já quebrou um paradigma aqui, né? Como assim, né? Os vossos filhos, eles são os filhos da ânsia da vida por si mesma. Então o que acontece? A gente que é pai ou mãe, a gente tem muita preocupação com o filho, né? A gente tem muita preocupação, a gente quer controlar o filho, a gente quer saber onde o filho tá, a gente quer saber o que o filho tá fazendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque os seus filhos, os filhos vêm através da gente, mas eles não são nossos. Eles são o quê? Os filhos são feitos para o amanhã. E como é o amanhã? Você não sabe, a gente não sabe o que é o amanhã. Então, por exemplo, eu vejo muitos casos de pessoas frustradas com a vida porque elas tentaram atender a família, atender os pais, eles seguiram uma profissão que os pais disseram que era o melhor para elas. E de repente, no meio do caminho, elas descobriram que não era aquilo que elas queriam fazer. Mesmo assim, elas continuaram para poder atender a sociedade, etc. Não necessariamente a família, né? Mas às vezes a gente faz as coisas também para atender a sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a influência que a gente tem nos nossos filhos. Bom, a principal influência que você vai ter com os seus filhos, não adianta você educar os seus filhos. A educação, ela principalmente vem do exemplo. Então, assim, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Você é um exemplo para o seu filho? Você faz o que você manda seu filho fazer? Ou você manda seu filho fazer alguma coisa e você faz outra completamente diferente? Porque, na verdade, a criança, ela vai absorver o que ela tá vendo, o que ela tá ouvindo e o que ela tá sentindo. Ela não vai absorver o que você disse pra ela fazer ou o que você disse pra ela que é a vida.
Então isso é uma reflexão muito importante. A gente precisa entender que não adianta você educar através de palavras, a gente tem que educar através de exemplos. Então, se você não quer que o seu filho fale palavrão, você não pode falar palavrão. Se você quer que o seu filho tenha coragem, você tem que demonstrar para ele coragem. Por exemplo, contar para o seu filho uma história de coragem que você viveu. Porque quando a gente conta para os filhos a nossa história, é muito interessante, porque primeiro porque eles conhecem a gente, eles conseguem entender melhor por que a gente é o que a gente é. E segundo, que eles seguem o exemplo. Então, não adianta a gente querer posar de pai perfeito, mãe perfeita, e nas nossas atitudes do dia a dia a gente agir de uma forma completamente diferente do que a gente diz ou que a gente espera que os filhos façam. O que eu sinto muito como mãe é que o filho ele vem para nos ensinar a ser melhores. Foi essa experiência que eu tive e tenho ainda como mãe. Então eu me olho muito mais quando eu me deparo com atitudes que a minha filha tem, ou coisas que ela fala, ou coisas que ela não fala, ou coisas que ela faz, ou coisas que ela não faz. Então, muito antes de eu pedir para ela fazer, eu tento eu fazer e eu melhorar em mim, para que depois isso reverbere nela. Ai, mas como assim a coisa vai reverberar no meu filho? Olha, e agora a gente entra na física quântica, né? Bom, tudo a gente sabe que é energia. Você é energia, eu sou energia, essa caneta é energia, enfim. Então o que acontece? As suas palavras se transformam em energia, os seus pensamentos se transformam em energia. Na verdade eles nem se transformam, eles são, né? Os pensamentos, as palavras, os sentimentos e as ações, tudo isso é energia. Então no momento em que você constrói, você emana uma energia produtiva, uma energia positiva, é isso que vai atingir as outras pessoas, porque o seu campo de energia atinge as outras pessoas, principalmente as pessoas que estão próximas, principalmente criança. Criança é uma esponjinha, eles estão ali o tempo todo absorvendo a nossa energia. Então assim, essa pergunta que eu faço: qual é a energia que você está enviando para o seu filho? Qual é a energia que você está falando para o seu filho? Qual é a energia que você está pensando para o seu filho? Qual é a energia que você está sentindo para o seu filho? A ligação pai e filho, ou mãe e filho, é uma das ligações mais fortes que existem na Terra. Né? É o que a gente chama de... é o entrelaçamento quântico mais profundo que existe. Porque, claro, né, gente, você gerou aquela criança, ficou com ela 9 meses ali, enfim, é um amor do tamanho de um bonde. Pai é a mesma coisa, né? O pai hoje em dia é muito presente, enfim. Então, a gente precisa saber aproveitar essa ligação energética que a gente tem com o filho. Aí nós vamos falar sobre a preocupação. Eu tenho muita preocupação. A gente fala assim, filho é preocupação para sempre. Filho é trabalho para sempre, né? Gente, não é bem assim. Quando você se preocupa, você precisa refletir por que você se preocupa. O que é preocupar-se? Preocupar-se é ocupar-se antes. Então você está ocupado antes com uma situação que nem aconteceu. Então, por exemplo, filho vai pra balada, filho vai sair, filho vai pegar um ônibus, né? Bom, aí você já começa, fica naquela preocupação, né? Ai meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e se acontecer isso com meu filho, e se acontecer aquilo com meu filho? Ai meu Deus, onde tá meu filho? Aí manda o WhatsApp, aí liga, aí manda mensagem, aí liga pra todo mundo pra saber, aí olha Facebook, etc. Bom, o que você está fazendo? Você está emitindo uma energia de preocupação, de medo. Você está com medo que aconteça algo com o seu filho. Nesse momento em que você está com medo, você atrai o quê? O medo é uma das energias mais
baixos na escala que tem. Então você está vibrando negativamente para o seu filho. Então, muito perigoso, muito perigoso. Então, assim, tá preocupado? Fala palavras positivas para você mesmo. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Confia no seu filho. Porque, principalmente, o seu filho, ele não é seu filho, conforme eu li aqui no poema. Ai, meu Deus, as gatinhas. Gatinha. Vamos lá. O seu filho, ele é filho de Deus, ele é filho do universo, né? Seu filho nasceu com uma força que é uma força grandiosíssima. Ele não é qualquer pessoa, ele não é um coitado, ele não é um ser mísero, não. É um ser divino que tá ali. Bom, como você vai ter certeza de que não vai acontecer nada com o seu filho? Ensina o seu filho, conversa com ele no olho, explica pra ele a situação. Olha, se você fizer assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Se você fizer daquele jeito, etc. Então, assim, mostra pra ele todas as possibilidades. Se você tá com medo de que aconteça alguma coisa com ele na rua, fala pra ele dos perigos que tem na rua. Mas não protege demais seu filho. Tenta confiar de que tá tudo bem com ele. E sempre acredita no potencial infinito que ele tem. Isso é o mais importante. Quando você acredita em algo, aquele algo se manifesta. Quando você acredita no potencial infinito que seu filho tem, aquilo se manifesta. Se você ficar o tempo todo censurando o seu filho, dizendo que seu filho é um incompetente, é burro, é preguiçoso, enfim, quantos nomes você fala para o seu filho de forma negativa, é aquilo que vai se manifestar, entendeu? Por quê? Porque você está criando uma egrégora, você está criando uma energia propícia para que aquilo aconteça. Porque no universo existem infinitas possibilidades. Existe a possibilidade boa, existe a possibilidade ótima e existe a possibilidade péssima. E assim, explicando de uma forma muito, muito simples, é exatamente isso. Então, qual é a possibilidade que você está criando para que seu filho seja? Você está criando possibilidade para que seu filho seja a possibilidade ruim, ou você está criando para que seu filho seja a melhor possibilidade? Mas, Adriana, eu dou tudo que o meu filho quer. Eu dou tudo que meu filho precisa. Eu pago escola, eu compro comida, eu levo, eu busco roupa, ele tem videogame, ele tem tudo que ele precisa. Gente, isso são coisas materiais. Será que é isso que um ser humano precisa para ser uma grande possibilidade? Porque será mesmo? Será que é somente o mundo material que existe? A gente já falou aqui no canal várias vezes que o mundo material é o que não existe. O mundo material é uma ilusão holográfica, uma ilusão 3D. Então, assim, se você está dando coisas materiais para o seu filho e você acha que isso é suficiente, eu sinto informar, você está completamente equivocado. E agora nós estamos vendo aqui um poema belíssimo que diz o quê? Os seus filhos, eles não são seus filhos. Eles são filhos da ânsia do amanhã. Tem uma coisa aqui nesse poema que é assustadora, que ele diz assim, olha, os seus filhos têm seus próprios pensamentos e você pode abrigar os seus corpos, os corpos dos filhos, mas não a sua alma, ou seja, você não é dono do seu filho, você não tem como controlar o seu filho. Sinto informar. Para de tentar controlar seu filho, para de tentar fazer com que seu filho faça o que você quer, porque aí você não está mais sendo mãe nem pai, você está sendo ego. O que é o ego? O ego é aquele cara que quer tudo do jeito dele, ele quer que as coisas sejam como ele quer. A minha filha vai adorar esse vídeo. Ela vai dizer assim, mamãe, ou você evoluiu ou você regrediu. Depois eu quero ver os comentários dela. Filha, eu estou aprendendo a ser sua mãe há muito tempo, tá? Mas tudo bem.
Bom, podeis esforçar, vou continuar lendo aqui o poema para vocês entenderem. É que às vezes, enquanto eu tô falando com vocês, eu começo a imaginar a reação da pessoa que é, no caso, a filha, né? Eu tô falando aqui como mãe, para outras mães, mas o filho sempre tem uma visão crítica a nosso respeito, né? Se vocês têm filho pequeno, fiquem preparados, o filho vai ter uma visão crítica a seu respeito, sim. Principalmente se você ensinar seu filho a pensar, tá? Ensinem o seu filho a pensar, ensinem o seu filho a ter opinião. Então, quando ele emitiu uma opinião, você ouve o seu filho e deixa, mesmo que seja uma opinião assim, que não tem nada a ver. É importante a criança se manifestar, é importante a criança começar a se desenvolver, porque é assim que ela vai virar um ser humano completo, né? Se toda hora você falar, ai não, fica quieto, ai não, não é isso, não tem nada a ver, vai lá e bombardeia a pessoa nunca vai conseguir pensar com a cabeça dela, porque ela não foi estimulada, né? Bom, vamos lá, terminando aqui o poema, que tem umas coisas bem... eu acho que abala, né? Eu fiquei abalada quando eu li. Olha, podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Ou seja, você pode se esforçar em ser como seus filhos, mas não tenta fazer com que seus filhos sejam como você é, né? Porque a vida não anda para trás, ou seja, seu filho ele é virado para o amanhã, ele não é virado para você nem para o passado. Não é porque você fez tal coisa que seu filho tem que fazer também, né? Filha, aprendi, olha lá. Bom, um dia eu faço um vídeo para vocês só contando coisas de mãe e filha que vocês vão gostar. Talvez até ela participe aqui, porque a gente tem muita história juntas para contar. De coisas que a gente aprendeu uma com a outra. Então é algo interessante, que talvez valha a pena compartilhar. Voltando aqui ao poema, foco. Vós sois o arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Tá. Bom, era outra coisa que eu queria falar. Ele diz assim, ó: os seus filhos moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Gente, isso é uma coisa muito interessante, às vezes até dolorosa, né? O seu filho vai viver um tempo que você não vai poder viver, por uma coisa natural da vida, né? A gente vai primeiro embora, né? Então, assim, a gente tem que entender que todo o caminho que o filho está percorrendo faz parte dessa preparação para esse amanhã que ele vai viver. E esse amanhã que ele vai viver, você não sabe qual é. Então, por exemplo, eu tinha um conhecido, um amigo, que ele falava assim, meu filho quer ser skatista, o meu filho quer ser pichador de muro. Aí eu disse pra ele, tá, mas qual é o problema? Não, mas isso não dá dinheiro. Então, assim, hoje em dia o skate já é uma coisa mais profissional, é uma coisa mais que dá dinheiro, sim, tem campeonatos, etc. Hoje em dia nós vemos aí os gêmeos ganhando milhões e milhões, são famosos no mundo inteiro, né? Eles pintaram até um avião na época das Olimpíadas, os da Copa, né? Os gêmeos, quem não conhece os gêmeos, digita no Google, os gêmeos, eles são artistas de rua, eles picham, não existe mais o nome pichação, né? Mas é grafite hoje em dia. Então, assim, tem vários artistas que são grafiteiros, que grafitam muros, né? A gente vê isso na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, assim, a gente não sabe quem começou esse movimento, mas alguém começou. E se de repente essa pessoa estava então virada para essa flecha de amanhã, lá no passado, que hoje em dia é esse amanhã, então, assim, hoje em dia existe o grafite. Então, quantas coisas que mudaram porque alguém deu o primeiro passo? E se de repente o seu filho for o pioneiro? Só que às vezes os pais, eles não entendem isso. E eles tentam segurar, falam, não, você não vai ser skatista, você não vai ser artista, você não vai ser cantor, você não vai ser poeta. Não. Por que não? Porque você está preocupado com o dinheiro. Então, assim, gente, mais uma vez, tomem cuidado para não ter a visão materialista
para criar seus filhos, porque o mundo é muito mais do que o mundo material. O mundo, ele é físico, ele é astral, ele é emocional, ele é todo um conjunto de possibilidades. E quando você não acredita nessas outras possibilidades, você simplesmente limita essa essência divina que está querendo brilhar e se transformar e experienciar, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, de pais preocupados. Passem a ser pais despreocupados, de pais que censuram, passem a ser pais amorosos, de pais que julgam, passem a julgar um pouco menos e tirar o certo e errado da sua cabeça, porque o certo e errado para você é o certo e errado da sua geração. A próxima geração vai mudar a economia. E se mudar a economia amanhã? E se mudar o sexo amanhã? E se mudar o meio de transporte amanhã? E se de repente tudo mudar? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Então os seus filhos são as flechas para amanhã. Então nós temos que estar preparados para criar pessoas que sejam conscientes. O mais importante é isso. Não é você ser despreocupado e deixar para lá, não. Criar pessoas conscientes, explicar as coisas, conversar, saber ouvir o outro sem julgar, levar o seu filho para conhecer as coisas, desenvolver no seu filho a curiosidade, fazer com que ele seja curioso a respeito das coisas, e também se integrar no mundo dele, né? Não é como se fosse só o seu mundo e você tá certo e tudo tem que ser do jeito que você quer. Gente, isso é ego, tomem muito, muito cuidado. É uma parcela, é uma linha muito tênue do ego que ama e do ego que realmente ama de verdade. Porque amar de verdade é querer o bem do outro a todo custo. Não é querer que a pessoa faça o que você quer, ou controlar a pessoa a todo custo, ou querer que a pessoa namore quem você quer, ou enfim, outras coisas mais, né? Isso apenas vai criar filhos doentes, uma geração de pessoas doentes, pessoas traumatizadas, pessoas que estão só tentando atender a necessidade do outro, né? A gente tem que deixar o filho entender que ele vai ser amado de qualquer maneira que ele faça, né? Porque o papel dos pais é dar à luz, cuidar da melhor forma possível, mas também criar seres autônomos que saibam pensar por si, agir por si e construir para si uma vida boa, uma vida autossustentável, um mundo melhor, né? Porque os nossos filhos, eles vão ser os donos do amanhã, e nós estamos então com a responsabilidade de criar um novo amanhã. Isso começa dentro de casa, isso começa com cada um que tenha um bebezinho, um sobrinho, um filho para cuidar, tá bom? Muito obrigada por vocês me ouvirem e curtem o canal. Esqueci de falar isso no começo, né? Aliás, eu esqueci até de me apresentar hoje. Oh, meu Deus! Bom, curtam o canal, assinem o canal, cliquem no sininho para vocês receberem os vídeos. E desculpem alguma coisa, porque eu acho que eu esqueci até de me apresentar. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Namastê.